Dicas de Saúde. Estamos começando mais um programa, que é o programa da TV Câmara, que traz aqui especialistas para falar sobre saúde. E vocês já sabem que por aqui nós gravamos muito sobre as campanhas mês a mês, que devem ser tratadas em cada mês, mas é claro, no ano inteiro. E chegou novembro, é hora de falar da campanha de Novembro Azul. Você já conhece? Já sabe, afinal de contas, quais são os cuidados envolvidos no mês de novembro? E afinal de contas, o que é o Novembro Azul? Para isso, nós trouxemos um doutor aqui para explicar um pouco mais sobre o assunto e explicar mesmo, afinal de contas, Novembro Azul vai cuidar da saúde do homem? O homem deve sim ter mais cuidados com a sua saúde? Pois é, hoje nós estamos recebendo o Dr. Carlos Eduardo Marins, que é médico urologista e presidente da Associação Paulista de Medicina aqui de Mogi das Cruzes. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo à TV Câmara e ao Dicas de Saúde. Eu que agradeço pelo convite, Adri, é um prazer estar aqui e estou à disposição para responder todas as suas perguntas. Olha aí, vamos entender um pouco mais sobre a doença, né, gente? O câncer de próstata que afeta muitos homens, mas que infelizmente ainda é um tabu entre os homens, ainda é um tabu entre a sociedade, né? Afinal de contas, não são só os homens que acabam comentando muito, principalmente sobre o exame de toque. A gente vai explicar tudo isso hoje aqui no programa. Inclusive, eu tenho aqui alguns dados e algumas informações para vocês sobre a campanha de Novembro Azul. Ela tem origem, né, foi criada lá em 2003 na Austrália e o objetivo era justamente chamar a atenção sobre os cuidados necessários com a saúde masculina e por que o homem deve, então, tomar mais cuidado com a sua saúde. Nós temos também alguns dados aqui do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que estima que o Brasil terá mais de 71 mil casos entre 2023 e 2025. Novos casos, gente. Então é um número muito alto e é por isso que a gente precisa, sim, falar sobre isso em novembro e durante o ano inteiro. Doutor, para a gente começar, né? Então, vamos falar um pouco sobre a doença que é muito abordada no mês de novembro. Afinal de contas, o que é o câncer de próstata e o que é a próstata, né? Muita gente não conhece. Isso, é uma dúvida frequente, né? A próstata é uma glândula e ela ajuda na parte de reprodução masculina. Então, ela nutre os espermatozoides e, ao mesmo tempo, ela produz aquele líquido na hora do ejaculado. Então, ela é fundamental para a fecundação. Tanto é que um dos exames que a gente utiliza, que é o PSA, que é uma proteína da família das calicreínas. E essa proteína só a próstata produz. Então, não necessariamente o câncer, mas toda patologia da próstata pode fazer com que esse PSA suba. Olha só, gente, por isso que nós precisamos tratar sobre o tema aqui no programa. O doutor já explicou que é uma glândula, então não tem porquê de ser tabu. Nós também temos aqui outros dados, né, que atualmente é a segunda causa de morte entre os homens, é isso mesmo? Isso mesmo, só perde para o câncer de pele, né? A cada 7 minutos tem um diagnóstico de câncer de próstata. Nossa, muito e a alto. cada 40 minutos um paciente vem a óbito por causa de câncer de próstata. Isso, lógico, pode ser evitado exatamente com o que o Novembro Azul tenta fazer. Trazer os pacientes para fazer um diagnóstico precoce, né? Doutor, e falando sobre o diagnóstico precoce, afinal de contas, como que é feito? Quais são os exames aí, ou até os cuidados mesmo, que os homens podem tomar, né, para que não chegue nessa fase de descobrir, de repente, um câncer em estágio mais avançado? Isso. Os homens, né, eles têm, vamos dizer, uma certa dificuldade de ir aos médicos. Muitos falam que, trabalho o dia inteiro, não tem tempo de um médico, tem que faltar. Só que eles muitas vezes esquecem da saúde, né? O câncer de próstata, a gente tem 2 fatores, né? Aqueles que têm fatores de risco e os pacientes que não têm fatores de risco. O que seriam os fatores de risco? São os obesos, negros, sedentários e com história familiar. Esses pacientes, obrigatoriamente, a partir dos 45 anos, têm que começar a fazer esse rastreamento. Já os pacientes sem esses fatores de risco, obrigatoriamente com 50 anos. E qual seria esse rastreamento? O PSA, que é um exame de sangue, e o famoso exame de toque, tá? Por quê? A próstata, ela faz parte do trato urinário, né? Só que ela está estritamente relacionada ao reto. Então, quando a gente faz o exame de toque, a gente consegue sentir o tecido da próstata.
E a gente vai sentir se tem uma nodulação, se essa próstata está dura, se ela está fixa. São coisas que o ultrassom não consegue enxergar, tá? Então, qual a importância? Um é mais importante que o outro? Não, eles se complementam. Então, o PSA alterado ou um toque retal alterado, sugere-se que tem alguma coisa estranha e você tem que fazer aí um diagnóstico, possivelmente com uma biópsia, tá? Então, pode acontecer em 20% dos diagnósticos de câncer de próstata, o paciente ter um PSA normal e um toque retal alterado. Caramba. Então, igual o senhor falou, né? São exames complementares. Exato. É por isso que nunca um deve excluir o outro e, a partir principalmente da idade que é recomendada, os dois exames devem ser feitos, né, doutor? Exatamente. E, doutor, acontece de repente, a doença acometer homens mais jovens? Acontece, infelizmente acontece, né? São raros os casos, paciente com 40, 41 anos, mas realmente acontece. A tendência, lógico, a idade também é um fator de risco, quanto mais velho, maior a chance. E, lógico, a biópsia é um procedimento invasivo. Quando a gente tem uma dúvida em relação ao toque, ao PSA, sugere que vai fazer uma biópsia, hoje em dia a gente faz uma ressonância, chama ressonância multiparamétrica. Essa ressonância, para o homem, ela funciona igual a mamografia da mulher. Até a classificação de risco é igual, que é a classificação de BIRADS. Então ela vai te falar de 1 ao 5 e vai te falar, ó, tem pouca chance, tem média chance e alta chance de ter câncer. E ao mesmo tempo vai te dar a localização exata. Isso favorece a fazer a biópsia e ao mesmo tempo você pode às vezes falar assim, olha, fiquei na dúvida, acho que dá para esperar, não precisa fazer a biópsia nesse momento. Então os exames também avançaram muito, né, doutor? Avançaram. Hoje dá para diagnosticar um câncer aí em estágio mais avançado. Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, né, gente, das vantagens de diagnosticar um câncer aí em sua fase inicial, doutor, quais são os sintomas, então, do câncer de próstata, independente da fase? Como que ele começa? O homem pode mesmo, de fato, de repente entender que tem alguma coisa acontecendo? Tá. A próstata, como eu disse, é uma glândula e a parte urinária, a urina, passa no meio dela. Então, os sintomas do câncer, ele não vai dar. Eu começo a falar até com meus pacientes que a próstata, ela parece uma mexerica com um buraco no meio. Então, você tem a casquinha e o gomo. A casca é onde dá o câncer. Por isso que quando você faz o exame de toque, você sente a casca. O gomo é o quê? É a hiperplasia. É a glândula ali no meio, que daí ela pode crescer e atrapalhar para urinar. Então, na teoria, os sintomas obstrutivos, que é aquele homem que vai acordar umas 3, 4 vezes à noite, não consegue esvaziar a urina, o jato fica cortando ou até pingando, que às vezes até a esposa briga, isso é por causa da glândula que ela cresce e comprime a uretra. Então, se você for pensar, o câncer de próstata não dá sintomas. Se o câncer começar a dar sintomas, significa que ele saiu da casca, passou pelo meio e chegou no canal. Ou seja, ele já está no estágio mais avançado. Por isso que o câncer de próstata não dá sintomas nas fases iniciais. Por isso que é importante ficar atento, então, e manter os exames em dia, né, doutor? Agora, tem muitos homens que, infelizmente, ainda têm o tabu, tanto de cuidar da saúde, quanto em fazer o exame de toque. E aí, quais são as recomendações médicas, né, para que esse tabu deixe de acontecer, para que esse tabu caia? Então, o que vocês, médicos, aconselham, né, aos pacientes masculinos aí para começar a fazer e ter esse hábito de ir ao médico tanto quanto as mulheres? O que você falou é interessante, tanto é que a maioria dos homens, quase 70%, quem marca as consultas são as mulheres, as esposas, as filhas ou irmã, então acontece muito isso. Tem que entender que o exame de toque é um mito, é um exame rápido, indolor, 10 segundos, é só para você sentir a consistência da próstata, tá? E em relação à parte da saúde que você comentou, é muito importante. Por quê? O bem-estar, atividade física, alimentação saudável, isso tudo favorece não só o aparecimento de câncer de próstata, mas afasta também os outros cânceres. Por quê? Todas essas doenças, obesidade, sedentarismo, pressão, diabetes, são processos inflamatórios, e esses processos inflamatórios no organismo vão favorecer o aparecimento de outras doenças, como câncer de próstata e outros cânceres. Então, a atividade e uma alimentação adequada é uma maneira de você tentar prevenir, sim, os cânceres, em geral. Em geral, né, doutor? E aí, falando sobre isso, então, os cuidados com a saúde, pelo menos os básicos que todo mundo já conhece,
eles podem, de fato, também evitar um câncer de próstata? Pode evitar. A alimentação Com certeza. balanceada, exercícios físicos. Então, sempre, gente, a gente sempre fala aqui no programa que uma boa alimentação e exercício físico, né, os cuidados físicos e, é claro, mentais também, sempre vão contribuir aí para evitar diversas doenças e principalmente os cânceres, que a gente sempre fala, que são doenças que afetam muitos brasileiros dos mais diversos tipos e acabam, é claro, né, gente, afetando a vida dos brasileiros e de muita gente pelo mundo. E é por isso que é importante ter os cuidados e principalmente os homens. A gente deixa aqui o nosso apelo para que a população masculina aqui da nossa cidade também, de Mogi das Cruzes, passe a cuidar mais de sua saúde. Doutor, quais que são as barreiras ainda que fazem com que os homens não cuidem da própria saúde? Tá. Fora o tempo, que a maioria dos homens a gente fala que é um pouco desleixado em relação à saúde. Então, a maioria das vezes é o tempo, e muitos ainda têm preconceito por causa do exame de toque. Esses são os principais fatores que levam o homem a não procurar o médico. E é importante lembrar vocês homens, que o diagnóstico precoce não vai ajudar só na cura, que a cura fica acima de 90%. Além de tudo, o que os homens têm medo? Dos efeitos colaterais do tratamento, que seria disfunção erétil e incontinência urinária. Só que quanto mais precoce o diagnóstico, melhora a cirurgia ou a radioterapia e menor chance de dar efeitos colaterais. Então, você tratando precocemente, a chance de você ter ereção, a chance de você não ter perda urinária é maior. Até o tratamento isso facilita. E falando sobre os tratamentos, doutor, quais são os mais recomendados aí ou os que são realizados hoje em dia, como radioterapia, quimioterapia? Tá. A quimioterapia para o câncer de próstata não tem, geralmente é um bloqueio hormonal, mas o bloqueio hormonal são só para aqueles cânceres que já estão espalhados. O câncer de próstata espalha principalmente para o osso. Tá? Então, bloqueio chama castração química. A gente corta a testosterona do homem. A principal tratamento é a cirurgia. Hoje em dia, a melhor cirurgia que tem é por robô. Eu faço essa cirurgia robótica, porque o trauma é menor e você tem, além da taxa de cura ser igual aos outros métodos, você melhora a chance de ereção e de incontinência com como que eu vou falar? Uma melhora mais rápida desse paciente, uma recuperação mais rápida. Então é importante. As radioterapias estão menos efeitos colaterais igual antigamente, porque tinha muito efeito colateral. E existe alguns ultrassons que eles estão lançando, que ele faz uma fulguração daquela região da próstata. Então ele vai conseguir tratar só localmente aquela próstata. Esse ainda não é 100%, tem alguns lugares que fazem, porque você não tem a maneira de acompanhamento 100% ainda. Mas esses são os principais métodos que a gente tem hoje em dia. Então não tem por que ter medo, né, doutor? Na verdade, tem que ter sim mais cuidado. E é por isso que a gente incentiva aqui sempre, né, a que todos vocês aí em casa façam os exames preventivos, além de prevenir cânceres como o câncer de próstata, né? Dá para prevenir diversas outras doenças, gente. Isso para a população em geral. A gente sabe que muitas vezes quem tem acesso ao sistema privado de saúde tem muito mais vantagem, né, do que quem está no sistema público, mas é importante que a gente sempre esteja correndo atrás dos nossos direitos e cuidando sim da nossa saúde, viu? A gente não pode deixar a nossa saúde de lado. Doutor, falando agora, né, sobre essa quantidade de tabus, sobre as barreiras, a gente já mostrou para o pessoal de casa que não tem por que ter medo de fazer e que não precisa ser um tabu, mas o que a gente pode fazer hoje para quebrar essa mentalidade desse tabu que o homem ainda tem em cuidar da saúde ou até mesmo de fazer o exame preventivo, o exame de toque, enfim? O homem tem que entender que tem cura, tá? E o diagnóstico precoce vai favorecer exatamente, além da cura, os efeitos colaterais que ele vai ter medo. É isso que ele tem que entender, tá? Porque muitas vezes o homem ele vai ter medo. Nossa, se eu tiver alguma coisa, eu vou operar logo a próstata, não vou ter mais potência, eu vou ficar perdendo urina. Então, tem que entender que você fazendo esse diagnóstico precoce, você vai viver uma vida normal, tá? Porque você vai retirar apenas uma glândula que você não vai mais produzir o líquido seminal. Você vai continuar tendo o orgasmo, vai continuar tendo ereção, isso não vai afetar. Isso é o principal medo que os homens têm, tá? Então é muito importante. É importante lembrar também que o Novembro Azul, em muitos lugares, eles lembram agora também do câncer de pênis.
tá? O câncer de pênis teve um aumento de incidência, principalmente os pacientes que não são circuncisados, principalmente por causa do HPV, né? E a higienização é o principal fator de proteção contra o câncer de pênis. É importante lembrar também que o Novembro Azul, em muitas regiões, eles associam já com o câncer de pênis. Tá vendo, gente? Mais cuidados, né? E nós falamos, inclusive, agora, doutor, recentemente, no programa de Outubro Rosa, que o HPV é um dos principais fatores de risco aí, né, para o desenvolvimento do câncer de colo de útero. E para os homens, nós também temos mais um câncer aí em vista por conta do HPV. Por isso que é importante cuidar, papais e mamães aí que já têm filhos, né, enfim, tem vacinação no sistema público para os jovens a partir de 14 anos, tá? Meninos e meninas, inclusive, a partir de 9 anos. Então, por isso que é importante aí sempre estar atento à saúde dos filhos Com também, certeza. né, doutor? Para quem já tem o diagnóstico na família, doutor, os exames preventivos devem ser feitos antes de quem não tem nenhum diagnóstico? Sim, ele entra nos fatores de risco. Né? Então, 45 anos para esses pacientes e 50 anos para os outros pacientes. Porque antigamente era 40 e 45. Só que o diagnóstico muito precoce viu que a gente ia super tratar uns pacientes sem necessidade. Porque a diferença do câncer de próstata, do câncer de mama, o câncer de próstata é um câncer indolente. A maioria das vezes, ele é lento a progressão dele. Por isso que a gente faz o exame anual. Então, às vezes, você diagnostica ele super no comecinho, vamos dizer assim. Você pode acompanhar aquele câncer e, às vezes, você pode demorar 3, 4 anos para tratar. Então, para evitar esse super tratamento, postergou um pouco as idades. Perfeito, doutor. E aí, durante o tratamento, é possível ter qualidade de vida? O homem consegue viver normalmente? A gente sabe que o tratamento de um câncer nunca é fácil, né? Nem o diagnóstico também. Mas é possível viver normalmente? Vive normalmente. Realizar todas as atividades? Vive normalmente, não tem problema nenhum. Hoje em dia, por exemplo, cirurgias, principalmente cirurgia robótica, você opera num dia e vai embora no outro. Caramba, recuperação rápida. A recuperação é mais rápida. Então, os riscos melhoraram, né? As cirurgias eram mais mutiladoras antigamente. Agora não está mais assim. Então, facilita muito. Ai, que legal, gente. Muito bom saber aí que a nossa medicina está desenvolvendo, né? Para conseguir levar mais recursos para quem está em casa e para nós também, né, gente? Cuidar da saúde é essencial. Doutor, para a gente encerrar, então, por que é tão importante ter campanhas mês a mês, como a campanha de Novembro Azul? A gente fala que não é apenas no mês que nós devemos lembrar, né, tratar sobre a conscientização, sobre a prevenção, isso é o ano inteiro, mas por que é tão importante, né, campanhas que tenham essa fixação e esse trabalho mais forte? Tudo a gente tem que pensar em prevenção, né? Prevenção é a melhor coisa que existe. Por quê? Para você evitar problemas futuros. Então, muitos homens, principalmente, eles fazem um exame e eles esquecem. Nossa, quanto tempo faz que eu fiz o exame? 3 meses atrás, 4 meses atrás. Ou então chega em novembro, Novembro Azul, e ele fala, nossa, eu fiz perto do Novembro Azul, já tem 1 ano que eu fiz. Então, geralmente, às vezes, serve como um alarme. Fala, nossa, está na época de eu fazer o exame. Então, essas campanhas também ajudam nisso. Além dele lembrar que ele tem que fazer o exame, aqueles pacientes que já fizeram, eles falam, opa, estou precisando refazer os exames. Então, é muito importante mesmo, tá? Que legal, então, gente. Olha aí, a campanha de Novembro Azul, então, sendo ressignificada, né, doutor? Com Nós certeza. podemos falar assim. Então, para a gente encerrar, doutor, agora são aquelas dicas, assim como o programa mesmo já fala, que você pode deixar para os homens, para que tenham mais cuidados com a saúde, ou até para que comecem a ter mais cuidado e cuidem, inclusive, né, da próstata, que possam começar a fazer os exames preventivos. Ó, vamos lá. Vocês têm que cuidar da sua saúde, alimentação adequada, atividade física, atividade sexual ajuda, é uma prevenção, tá? Um bem-estar na cabeça, isso tudo afeta. Tá? Então é muito importante vocês estarem em bem consigo mesmo. Isso aí ajuda a prevenir qualquer tipo de câncer. E qualquer dúvida que você tiver, procurar um urologista. E os sintomas, não tem sintomas do câncer de próstata. Se você tiver algum sintoma, não fique desesperado, não necessariamente é um câncer. Pode ser a hiperplasia prostática benigna, que ela vai dar sintomas e não tem nada a ver com o câncer, mas está relacionado à próstata. Então procure seu urologista qualquer dúvida e faça seus exames anuais.
Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Dicas de Saúde. Foi muito bom ter o doutor aqui explicando Obrigado. e esclarecendo um pouquinho mais pra gente, né? Principalmente eu como mulher, né, gente? É importante entender também como funciona aí o câncer de próstata. Então, doutor, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Está mais do que bem-vindo e inclusive convidado para voltar. Estamos aí. Então é isso, gente. Trouxemos aqui mais um tema importante, falando aí sobre a saúde, sobre a campanha de mais um mês, que traz aí um alerta, igual o doutor falou, né? Não só para cuidar da saúde, mas também para refazer os exames, tá? Preventivos, inclusive. Aqui no Dicas de Saúde nós estamos sempre trazendo muito conhecimento e mais informações sobre como ter uma vida mais saudável e com mais equilíbrio. E por isso, né, se você tiver alguma sugestão ou se você tem alguma dúvida, inclusive, sobre alguma doença, quer entender melhor sobre algum caso, você pode mandar para a gente tanto lá no canal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes ou no Instagram, Câmara Mogi das Cruzes. Se você também tem interesse em acompanhar mais trabalhos do Legislativo, você pode também seguir o canal, inscrever-se e seguir também a gente no Instagram, tá, gente? No site da Câmara, por lá você vai encontrar de tudo e não vai ficar por fora de nada. Aqui na TV Câmara vocês já sabem, né? Dá para acompanhar tudo ao vivo. Então, novamente, agradeço ao doutor pela presença aqui, a audiência de todos vocês e espero contar com vocês no próximo Dicas de Saúde. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.